Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Liderando na América. Eu sou Márcia Fonseca e te ajudo a emigrar de forma certa e proteger sua família. E no episódio de hoje nós temos um convidado sensacional que vai falar conosco sobre um tema que muitos me procuram para saber como funciona, sobre a bitributação. Eu, brasileiro, vou morar nos Estados Unidos e vou pagar esse exorbitância de dinheiro para o governo americano. Será que é isso mesmo? Se você quer saber sobre isso, então fica conosco até o final. Já pega e se inscreve no canal, deixa seu like, manda esse link para aquele amigo, para aquela pessoa da família que você quer que venha para os Estados Unidos, que mora aqui com você ou que invista aqui e que essa pessoa ainda tem medo disso. Então, se você é um imigrante ou se você já está nos Estados Unidos, se você deseja imigrar, esse é o seu podcast, esse é o nosso canal. Então, nos acompanhe e com Marcos Segnini, ele que é o diretor, o CEO executivo da Kiss Consult. Marcos, seja bem-vindo aqui no nosso bate-papo. Obrigado pelas palavras que você colocou sobre a minha pessoa também. Imagina. Marcos é um profissional de extrema confiança, uma pessoa que a gente tem trabalhado junto já há algum tempo e, como vocês sabem, aqui no Liderando na América a gente só traz parceiros e pessoas sérias. Marcos, conta pra gente um pouquinho quem é o Marcos, porque antes da gente chegar lá, né, falar sobre a bitributação, que é um tema tão importante, tão necessário para que a gente possa esclarecer, é sempre importante a gente conhecer as pessoas que estão por trás do CNPJ, né? Claro. Marcos, conta pra gente a sua história, né? De onde você vem no Brasil, por que morar nos Estados Unidos, há quanto tempo você está aqui? Vamos lá. Bom, primeiramente, bom dia. Muito obrigado pela oportunidade de falar aqui com os nossos ouvintes e com você, Márcia. Eu acho que é muito importante o tema quando a gente fala de dupla tributação, porque tem muito mito nesse cenário, né? Mas, enfim, vamos falar um pouquinho de mim. Sou advogado no Brasil, licenciado aqui nos Estados Unidos. Comecei praticamente a minha vida toda, Márcia, eu trabalhei nessas grandes empresas de auditoria e consultoria, né? Então, trabalhei com consultoria tributária desde 1997, então está próximo de fazer 30 anos. Então, são 30 anos de bastante trabalho, bastante experiência e basicamente fazendo toda a parte de internacional. Então, minha vida toda é dedicada à tributação internacional, planejamentos tributários internacionais, dentro dessas mega empresas. Eu praticamente passei por 2 empresas e a minha hoje tem 3 anos e meio, um pouquinho mais de 3 anos e meio de existência, né? É o meu primeiro empreender na também. América, né? Na América e empreender na vida. Olha também. Que maravilha, gente. Então, mais um detalhe que eu gosto de ressaltar, porque empreender, por mais que a pessoa tenha eu acredito muito assim, empreender não é só empreender em negócio. Então, eu vou fazer uma sugestão para você mudar um pouco o seu discurso. Na verdade, a gente empreende na vida. A gente empreende na nossa carreira, a gente empreende nos nossos relacionamentos. E, com certeza, a sua empresa hoje, o empreender de fato numa empresa, ele foi resultado de uma experiência ao longo da sua vida, onde você foi empreendendo nos seus relacionamentos, na sua carreira e na sua profissão. E hoje, há 3 anos e pouco, você está com a sua empresa aqui nos Estados Unidos. Então, olha, é uma empresa jovem, mas que por trás tem uma pessoa com grande experiência, com relacionamentos sólidos e que vai contar para nós como está essa empresa hoje nos Estados Unidos e a sua jornada, né? Bom, obrigado, Márcia. Como a gente trabalha juntos, né, e eu vou falar assim, eu sempre aprendo, estando do seu lado, até mesmo aqui quando eu vou falar, eu vou tentar passar alguma mensagem para o nosso público, você está me ensinando. Então, imagina, obrigado. Interferindo. De forma Mas nenhuma. Assim, essa visão de empreender, e eu gosto muito de falar para os nossos ouvintes, porque às vezes a pessoa fica naquela energia, naquela mentalidade que, mas aquela pessoa, ela tem aqueles recursos, ela tem aqueles relacionamentos, eu não consigo. E aí, quando a gente fica nessa posição, a gente acaba trabalhando sempre com aquilo que eu não tenho. E a gente precisa pensar nas possibilidades daquilo que eu tenho. O que a gente traz na bagagem como imigrante é muito grande e ela precisa ser aproveitada na nossa jornada. E puxando esse gancho, Márcia, assim, e como a gente está falando aqui de liderando na América e de imigrar, que é o seu tema, eu falo um pouquinho do meu histórico, né? Como que eu vim parar na América? Eu acho que é uma coisa interessante de colocar. Então, eu estou na América tem 7 anos e meio,
basicamente. Os meus primeiros 4 anos, eu vim por essa empresa, por essas mega CPA firms, como a gente chama, que são essas mega empresas de contabilidade mundial, né? Eu vim transferido para cá, em Nova York, né? Mas isso não começou por essa empresa. Eu comecei antes, né? Eu era basicamente um turista, frequentava aqui, comecei a enxergar mercado, oportunidades, comecei a fazer investimentos na América, já pelo menos uns 7, 8 anos antes de efetivamente imigrar. E a gente sabe que tem muito brasileiro hoje que faz investimento aqui, até mesmo por proteção de patrimônio, questões, e aí falando um pouquinho aqui, de insegurança jurídica no Brasil que se tem, e todo empresário tem isso, e tem muito receio, né, do que acontece no Brasil, e o patrimônio com tanto trabalho e tanto suor, perder por uma besteira, por um lapso de interpretação de uma lei, de alguma coisa nesse sentido. Então assim, eu comecei muito antes, e daí comecei a entender um pouquinho mais da América, e daí comecei a ter interesse em vir para cá, para dar uma oportunidade para o meu filho diferente do que eu tive, embora a minha carreira sempre foi muito boa, sempre ascendi na minha carreira, mas uma oportunidade diferente para o meu filho, principalmente. Conversamos em casa, chegamos num consenso, e eu comecei a conversar na época com a empresa ainda que eu trabalhava, né, uma multinacional, como falei, de contabilidade, e montamos um business case para que eu viesse para cá. Vim para cá, comecei a trabalhar aqui, me aprofundei mais ainda na regulamentação americana, passei por um fato histórico aqui nos Estados Unidos, que foi a reforma tributária feita na época, o presidente Donald Trump, né, que foi uma reforma tributária bem significativa, e aí, falando de novo da minha área, né, que eu não consigo não falar, Márcia, o Brasil todos os anos tem uma reforma, todos os anos tem uma mudança legal. Aqui, essa mudança, a precedente dessa, histórica, foi em 1985. Uau. Então, de 85 para 97, foram 12 anos, basicamente, com mudança de uma interpretação aqui, uma interpretação ali, mas mudança legal de fato, demorou 12 anos para acontecer. Então, aí você sente que há uma segurança jurídica, há todo um histórico uma construção de legislações muito mais sólidas do que há no Brasil. Enfim, mudei para cá, fui alocado em Nova York, fiquei em Nova York por 4 anos, aí essa empresa decidiu me transferir novamente. Não, olha, agora a gente quer que você desenvolva um outro lugar, vamos pensar num outro país, tal. Enfim, conversamos em casa, decidimos ficar, e dessa decisão de ficar foi, bom, eu só sei fazer isso, vou começar a fazer um novo empreendimento, então, porque como eu empreendi minha vida inteira, como você acabou de me ensinar, comecei um novo empreendimento, que foi a Kiss, né? E graças a Deus, hoje, em 3 anos e meio, a gente teve uma ascensão muito grande. Nós temos já um corpo de pessoas que trabalham conosco e que nos auxiliam e nos suportam, já de 17 pessoas. Uau. Então, assim, é muito expressivo, é meramente serviço. Então, quem tem empresa de serviço entende que ter 17 pessoas é uma volumetria de trabalho muito grande, mas eu não quero perder a nossa personalidade, que é o atendimento sério e personificado do nosso cliente. Então, tentei aqui resumir bem rapidinho, um pouquinho como é que foi a minha mudança para os Estados Unidos e a minha trajetória. E aí, diversas dificuldades, se você quiser explorar aqui, achar que então, seja oportuno. Eu gosto de estar trazendo assim, essas curiosidades, né? Porque eu fico imaginando, você que está aí do outro lado, o que você perguntaria para o Marcos? Então aproveita, deixa aí também as suas perguntas, porque esse podcast, né, vai ficar aqui com a descrição, as informações que você vai poder encontrar o Marcos, a empresa dele, e com certeza ele vai estar disponível também para responder outras perguntas que por acaso a gente não vai estar respondendo aqui. Bom, Marcos, você trouxe aqui para a gente, né, essa segurança de uma certa maneira que você buscou na sua trajetória como imigrante. Eu gosto de falar sobre isso porque no meu trabalho eu faço o planejamento imigratório das famílias, eu ajudo as famílias a fazer essa transição. Pensando justamente na segurança, né? Na segurança desse processo. A gente sabe que imigrar é muito mais complexo, né, do que simplesmente um visto imigratório, que é importante, ou como algumas pessoas às vezes pensam,
não, eu vou para lá e vou fazer qualquer coisa porque eu quero morar lá e vai dar certo de qualquer jeito. É importante que a gente tenha, né, um pensamento otimista, que a gente acredite que vai dar certo, mas é imprescindível que a gente se organize, é imprescindível que a gente busque informações de confiança, que a gente faça um planejamento, que a gente entenda o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo e que a gente respeite o processo. Né? Porque emigrar é um processo, não é uma coisa assim, né? A gente não é só passar ali na board, na controle, né, de passaporte e pronto, tá resolvido, né? E a gente, quando a gente vem com a família, Marcos, você falou que um dos motivos que te trouxe para os Estados Unidos foi pelo seu filho, que você gostaria de dar outras oportunidades para ele, além daquilo que você já tinha recebido no Brasil, pela sua formação, pela sua família. E muitas famílias fazem isso, né? A grande motivação das famílias é trazer os filhos para que eles tenham outras oportunidades e principalmente a segurança, né? Segurança física, que a gente vê que hoje é um problema no Brasil, em muitas cidades, não em todo o Brasil, mas em muitas cidades. E a outra questão é a segurança política e econômica. Né? São 3 motivos que eu vejo que é muito comum em todas as famílias que tomam a decisão de imigrar. Os pontos, né, que você trouxe, que é a questão do se antecipar, de ir vendo, como você vinha como turista, começou a entender, começou a perceber as realidades, né? Você já trabalhava numa empresa que tinha acesso global, então você também conhece, vamos dizer assim, você tinha informação também das empresas, do mercado, você estuda isso, então isso tudo veio te trazer cada vez mais razões, vamos dizer assim, racionais para a sua decisão. Sem dúvida. Né? E você veio ali investindo, olhando o mercado, entendendo o mercado, fazendo as primeiras jogadas ali nesse mercado, até que você se sentiu seguro para trazer sua família e teve esse diálogo, buscou também esse alinhamento com a família, que eu acho que isso é muito importante. Muitas vezes as pessoas não conseguem ter esse alinhamento, ou não tem no início, ou depois de um certo momento, né, dentro desse processo, as pessoas já não querem mais aquilo, ou já não querem tanto, um quer, o outro não quer. E aí a gente tem muitos problemas que a gente vê e testemunha de famílias que se desestruturam, ou, né, a esposa não quer ficar, ou o marido não quer ficar, ou porque não se adaptou. Principalmente eu vejo pela questão profissional, né, quando a pessoa não consegue encontrar ali uma maneira que faça sentido para ela, de trabalho, de remuneração, até essa questão financeira, segurança financeira, acaba que, por necessidades reais, a pessoa às vezes não consegue ficar. E é muito além de visto, gente. Eu acho que assim, eu gosto de reforçar isso. Visto é importante, mas não é a única coisa importante. Então, sobre isso, né, eu queria trazer para você, falar um pouquinho mais sobre a trajetória da sua família, se você quiser falar, né? Claro, lógico. Você morou em Nova York, que é uma grande cidade, né, uma metrópole americana, que tem um conceito de um estilo de vida diferente da Flórida. Então vamos falar um pouquinho da sua experiência em morar em Nova York, que foi uma oportunidade no início, e depois a sua escolha de vir para Flórida. Por que Flórida? Eu vou, na verdade, assim, eu vou colocar uma pimenta, na verdade, nisso, né, Márcia? Eu já tinha uma casa aqui na Flórida. O meu filho tem bronquite asmática. Vim do Brasil aqui, ele usava 2 bombinhas, não me lembro os nomes agora. Quando a gente mudou para os Estados Unidos, a opção foi: a minha família fica na Flórida e eu fazia uma ponte aérea Nova York. Então eu passava a semana lá, vinha para cá aos finais de semana. Por quê? Uma das coisas que a gente vê muito as pessoas falarem, eu acho que você vê muito mais do que eu, é o medo do preconceito. Né? O americano com preconceito ao latino, com preconceito ao imigrante. E assim, como você falou, Nova York é uma metrópole gigantesca, né? Só que é uma metrópole que, ao mesmo tempo, a gente não ficou com tanto medo assim dessa questão, vamos dizer, de preconceito. Por quê? Porque ali tem gente de todos os lugares do mundo. Não é uma metrópole que você fala assim, nossa, só tem americano. Muito pelo contrário. Então, não foi por isso que a gente não fomos todos para Nova York, mas sim pela condição de saúde do meu filho. Pelo clima, né? A gente vem de São Paulo capital, São Paulo capital, o clima de São Paulo capital é muito complicado em termos de poluição e tudo, então meu filho, ele, toda semana praticamente passava mal, tirando questão de segurança, tudo. Viemos para cá e tomamos a decisão de não fazer isso, até mesmo pela diversidade de clima, em função de frio muito intenso em Nova York e tudo.
Então eu ficava muito nessa ida e volta. Eles às vezes passavam um final de semana lá com a gente, comigo, para a gente passear, tudo, mas era mais uma questão de passeio. Eles eram turistas em Nova York e eu era morador em Nova York. Então eu tive um desafio até maior, porque assim, sendo bastante honesto, Márcia, a gente subestimou essa questão de ficar longe. Porque graças a Deus a nossa família é muito unida, a gente fica muito juntos, inclusive nos finais de semana, né? E essa questão de eu morar fora, eu achei que fosse ser uma coisa muito tranquila, mas não foi. Foi uma coisa que de fato balançou muito a cabeça e não desestruturou a nossa família pela nossa união, mas assim, foi um período bem complicado, Márcia. Então, também tem essa questão, às vezes a pessoa, eu quero morar na Flórida por causa de condições climáticas mais similares ao Brasil, só que o meu campo de atuação é em outro estado da América, porque a gente sabe que existem algumas divisões. Então, você vai falar de tecnologia, as grandes empresas de tecnologia estão na Califórnia. Então, você vai morar aqui e está na Califórnia, ainda você tem a diferença de fuso horário. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso, né? E essa foi uma outra dificuldade que a gente teve. Então, vim para cá sempre com a intenção de Flórida, né? Mas quando o meu business case foi construído, dentro dessas grandes corporações, eu sempre atuei no mercado regulado, que era o mercado financeiro, mercado segurador e de wealth management. Então, aonde que está o coração financeiro da América? Nova York. Aonde que eu consegui construir o meu business case para eu conseguir fazer essa mudança de chave dentro de uma corporação de mais de 150 mil funcionários? Nova York. Então, eu tive que ficar em Nova York, mas a gente tomou uma decisão em casa disso. No primeiro momento foi uma decisão aparentemente simples, mas depois, todo mundo alinhado. Mas depois de um tempo não foi. Então o que você falou de respeitar o processo e tentar entendê-lo é muito importante. Então uma pessoa vir conversar com um profissional no seu gabarito que conhece isso, já fez a sua imigração, também provavelmente teve as suas dificuldades, e tentar abrir o horizonte e mostrar para aquela pessoa que quer emigrar as dificuldades, e não só as dificuldades, mas sim os desafios que se tem, a pessoa vai emigrar muito mais segura, Márcia, muito mais segura. Para que ela seja cautelosa, né? Porque às vezes o que eu percebo, e é sempre pela nossa história, né? Muitas das coisas que a gente passou, e que eu vejo que as famílias passam, elas poderiam evitar se elas soubessem ou se alguém tivesse falado, mas na verdade não é só alguém falar. Eu gosto de destacar e separar isso, porque uma coisa é você ter um profissional que você dá, vamos dizer assim, a autoridade ou a liberdade para ele te orientar. Outra coisa é você conversar com um amigo, conversar com um familiar, ouvir um vídeo aleatório como esse que a gente está conversando aqui no YouTube. A gente quer te ajudar, a gente está falando aqui, né, a nossa verdade, a nossa história, mas quando a gente vai olhar para a sua história, pode ser diferente. E eu costumo dizer que você nunca deve se comparar ao outro, nunca deve querer viver o caminho do outro, porque por melhor que seja o caminho do outro, mais planejado que seja, os recursos que você tem é diferente, as experiências que você tem é diferente, as necessidades que você tem é diferente. Então, assim, o nível de consciência. E quando nós fazemos esse trabalho do planejamento imigratório, a gente traz para a mesa, vamos dizer assim, essas pecinhas do quebra-cabeça para ajudar a ver o que cada um tem ali que está trazendo para a mesa da família, seja, né, o casal, os filhos, quando tem idade já para participar disso, e nós vamos trazer para a mesa aquilo que eles não têm, ou que eles não estão vendo, porque às vezes eles não estão vendo, porque eles ainda não viveram essa experiência, então eles não conseguem nem saber o que eles precisam. Então a gente faz esse trabalho para trazer essa clareza, esse nível de consciência, e ali a gente vai fazendo simulações, como se estivesse montando realmente. Você faz isso também, né, ali dentro do planejamento tributário, né? Se a gente for por esse caminho, o que vai acontecer? Se for por esse, quais as consequências, quais os desafios, quais as oportunidades, quais os riscos, né? Como é que eu mitigo esses riscos? E ali a gente vai trabalhando até que a pessoa, não, realmente, eu com esse nível de consciência, eu decido
ir por aqui, por esse caminho e vamos ver como vai ser, né? Então você vai vivendo essa jornada. E é muito legal você compartilhar e trazer isso para nós, porque, né, essa jornada, eu, né, ainda vivo, o meu marido ainda trabalha no Brasil e vem, já estamos há 6 anos nessa jornada, e nosso planejamento inicial era 2, 3 anos, né? E ele já tem 6 anos. E assim, ele não está fazendo nada, não está planejando? Sim, a gente está planejando, a gente está fazendo o que está no planejamento, só que outros elementos vão chegando na nossa jornada e a gente precisa ajustar o planejamento e as decisões. Mas realmente eu entendo super, porque eu vivo isso, né? Graças a Deus meu marido também consegue vir todo mês, a gente não fica tanto tempo longe, mas tem que ter muita estrutura familiar para suportar a distância, né? Sem dúvida. Porque realmente faz falta no dia a dia. Né? Cada família tem seu estilo de viver. Tem gente que não sente muito mais assim. A nossa família, a sua, como você trouxe, né? Que tem essa questão de estar mais presente mesmo, um na vida do outro, faz falta. E para você que morou, né, distante da sua família, porque por mais que você vinha toda semana, aquela rotina do dia a dia, chegar em casa e não ter ninguém, né, para abraçar ou para te receber, com certeza exige uma resiliência, né? Uma inteligência emocional, e tem que ter muito claro o porquê, né? O propósito tem que estar muito claro. Até quando, né? Olha, Márcia, tem mesmo, porque senão você desiste. Senão você desiste. Fala assim, puxa vida, eu chegava em casa todos os dias, minha família, minha esposa, meu filho estavam lá, e agora eu chego em casa e eu encontro uma coisa vazia, né? Então assim, parece que você não tem vontade de voltar para casa. Então assim, tem que ser bastante resiliente. E por mais que você planeje, como você também dividiu aqui com a gente, você planejou por 3 anos, já estão há 6. As coisas saem da rota que a gente planejou, né? E a gente precisa estar estruturado, a gente precisa pensar como que eu vou remanejar isso para continuar na caminhada de uma forma segura e tranquila. Então, é muito interessante quando a gente começa a ouvir a história de um outro e tudo, e você fala assim, puxa vida, a minha é um pouco diferente, mas as dificuldades às vezes aparentam ser as mesmas. Ou às vezes parece que aquela pessoa não teve tanta dificuldade, que a vida dela foi mais fácil, o caminho dela é mais fácil. Às vezes a pessoa fala, mas aquela pessoa já tinha documento, então a vida é mais fácil. Ou aquela pessoa tinha dinheiro, então a vida dela... O que eu quero dizer é que todo imigrante passa por desafio. E não dá para você comparar, né, que a minha dor é maior ou menor, não é sobre isso. Mas é assim, a gente também tem empatia. E a gente estar realmente, não ficar focado na dor, porque eu acho que assim, a gente ficar focado na dor, a gente não busca a solução, a gente não vai né, movendo para frente, porque precisa mover para chegar no destino. É isso aí. Porque emigrar é uma jornada, jornada. E como foi, em que momento esse gatilho, que você mudou a direção, porque você estava trabalhando numa empresa e você resolveu empreender e vir para a Flórida, então, e começar a ficar próximo da sua família? Vamos lá, Márcia. O que aconteceu? Depois de 3 anos e meio, já aqui nos Estados Unidos, eu fiz um desenvolvimento, graças a Deus, o plano que a gente traçou de trabalho, ele funcionou de forma muito, muito boa. E daí teve uma decisão de, olha, Marcos, a gente tem 2 desafios para você agora. Para você desenvolver um mercado europeu ou para você desenvolver um outro segmento no Brasil. E eu vim com essa informação para minha casa, né? Eu não iria tomar uma decisão sozinha familiar, porque mais um movimento familiar levaria a família junto. Porque daí, assim, sinceramente, eu admiro muito a sua família, porque Nova York, Flórida, são 2 horas e 10, 2 horas e 11 de voo, que eu me lembro perfeitamente dos minutos. Demorava muito esses 2 horas. Mas Brasil, Europa, você está falando de 6, 7, 8 horas de voo. Então, assim, é uma coisa bem mais desafiadora, né? Então, nunca pensei em eu sair do país, mas a minha família continuar aqui. Então, sentei em casa para conversar, de fato. E o meu filho foi o primeiro a dizer. Ele já tinha um pouquinho mais de consciência, ele já era um pouquinho mais crescido. Quantos anos ele tinha, né? Nessa época, ele estava, acho que, com 17. Já tinha consciência das coisas. Já tinha bastante consciência. E já tinha vivido uma experiência aqui também, né? Na verdade, ele conheceu o mundo aqui, Márcia. Porque a gente vivia em São Paulo, ele vivia de casa para a escola. A gente morava social, né? A gente morava naqueles condomínios que tinham um clube dentro do condomínio, bastante área interna. Então, assim, ele vivia ali dentro. Ele não conhecia o mundo de fora, ele conheceu o mundo de fato aqui. Então, o que a gente brinca hoje, o Pedro, ele faz brincadeiras de americano que a gente não dá risada.
Não é que o nosso inglês não é bom, não, é porque não, tem é que porque saber da cultura ali. é outro Tem que ter estilo de vivido piada. certas coisas que a gente não viveu. Exato. E daí ele foi o primeiro a falar, pai, eu não quero ir. E eu já fui para trás e falei, Sim. e agora? E a minha esposa também, ela falou, Marcos, olha, por mim eu também não saio daqui mais. Então, enfim, a gente conversou bastante, foram várias conversas, né, até chegar a uma conclusão de, olha, eu posso fazer isso que eu sei, que é a única coisa que eu sei, e fazer uma tentativa. Se essa tentativa der certo, ótimo, estamos tranquilos, ficamos na América. Se não der certo, a gente vai ter que repensar. E demos um prazo para isso, né? Colocamos um prazo nisso. Graças a Deus, a Kiss, ela foi tão bem que a gente chegou no objetivo bem antes do prazo que a gente tinha colocado. Então, hoje a gente está com a cabeça bem tranquila, mas eu te falo uma coisa, Márcia, com toda honestidade, a gente sabe que existem alguns jargões, né, que o brasileiro sempre fala assim, não, tem um jeitinho, tem isso, não vem aqui para dar jeitinho. Você Fica vem aqui lá no Brasil, né? Vem aqui para trabalhar sério, vem aqui para trabalhar bastante, porque aqui se trabalha muito, né, e de forma séria, com honestidade, com sinceridade para o seu cliente acima de tudo, que a tendência de você prosperar é muito grande, né? Eu trabalho muito, você sabe disso, eu atendo os meus clientes todos os dias, basicamente meu tempo é focado para isso, e eu tenho meu time para fazer todas as execuções, né, e a operação acontecer, mas assim, eu penso 24 horas quase, se assim a gente pode brincar, como solucionar um problema de um cliente, para que esse cliente tenha uma vida confortável, e aí se quiser, a gente aqui já entrando no tema, entre tributação Brasil e Estados Unidos. Porque a gente sabe de o principal calo que se tem do brasileiro, aí falando especificamente de um empresário, o dividendo no Brasil é isento de tributação, e aqui nos Estados Unidos não. E daí começa o mito, que você começou o nosso assunto de, então eu vou ser duplamente tributado, porque lá no Brasil eu vou ser tributado na pessoa jurídica e o dividendo aqui eu vou ser tributado. E aí a gente começa a trabalhar esse cliente e mostrar caminhos para ele, né? Falar assim, olha, não é bem assim. A gente tem possibilidades de planejamento tributário. Só faz tem toda que a ser diferença o planejar, né? E aí entra o planejar que você tanto fala e que é muito importante. E o planejar não é depois. Eu sempre falo que planejar é para o futuro. Planejar se antecipar. Quanto mais você conseguir se antecipar, mais você vai evitar problemas. E é incrível, Márcia, como chegam pessoas, por exemplo, referenciado por clientes nossos, Marcos, olha, eu alcancei o meu documento, e agora? Eu falei assim, e agora você já deixou muita oportunidade para trás. A gente vai ver o daqui para frente, o que a gente consegue fazer. Então, assim, sabe, infelizmente, há ainda uma desinformação muito grande, e essa falta de planejamento, e aí eu diria que, no meu lado, do lado tributário, mas no seu pensamento, o total, que é familiar, educacional, trabalho, tributário, carreira, tudo isso tem que ser pensado, tem que ser colocado pontos para ser discutido. E tem que ser costurado, porque uma coisa impacta a outra. E eu queria aproveitar para te fazer essa pergunta, quantos hoje dos seus clientes que você atende na atualidade são pessoas que ainda estão planejando imigrar, estão no Brasil, e quantos já estão aqui? Essa porcentagem, mais ou menos. Eu diria que assim, eu vou falar por uma infelicidade, porque a gente é brasileiro, a gente ainda ama o Brasil, né? O Brasil é um país maravilhoso, mas a gente vê muita gente vindo para cá, muita gente. Tem um movimento assim muito grande. Então, a gente, em média, a gente tem 3, 4, 5 clientes por mês que entram pedindo um planejamento. Que ainda estão pensando que ainda estão pensando, mas assim, se eu te falar desse ano, todos do primeiro trimestre já estão aqui. Por exemplo, se eu fosse aqui brincar. Sim. Então, hoje, assim, a nossa massa de cliente é muito grande, né? Mas eu falo que a gente está lidando hoje tranquilamente com uns 30, 40 famílias, porque a gente fala de uma pessoa, o trabalhador, o empresário, o pai ou a mãe, mas no fundo a gente está falando com a família, então eu falo família, né? Que a gente está trabalhando para
avaliar uma melhor formatação tributária lícita para ter um conforto na imigração para a América da melhor forma possível. Um ponto interessante, Márcia, que a gente fala dentro da nossa área é o seguinte, e aí é bem importante isso a gente entender. No Brasil, o planejamento tributário ele é visto como meramente uma redução fiscal e o governo ele tenta de todas as formas te mostrar, olha, você não tem propósito, então não vale, e ele usa um conceito que chama essência sob forma. Se eu não tenho essência do planejamento no Brasil, ele fala que a forma feita não vale e te tributa como se você nada tivesse feito. Aqui nos Estados Unidos é totalmente diferente, Márcia. Aqui o governo incentiva você a fazer planejamento tributário dentro da lei. Se você fizer planejamento tributário dentro da lei e tiver uma redução fiscal lícita, você não vai encontrar problema com o famoso tio Sam, como você encontra com o leão no Brasil. Sim. Então, esse é o primeiro mito que eu acho que a gente tem que quebrar aqui. Né? Então, todo mundo que fica, eu vou ser duplamente tributado, eu não posso fazer um planejamento tributário. Não é assim. Aqui não funciona dessa forma. O que eu falo é, o jeitinho você deixa lá. Vem aqui e use caminhos lícitos, legais. É possível a gente ter uma vida confortável tributária, mesmo ainda tendo rendimentos no Brasil. Isso. Então, para a gente explicar e exemplificar, porque às vezes as pessoas, porque assim, a linguagem tributária, para algumas pessoas, é uma linguagem difícil de ser decodificada, né? Então, eu gosto de fazer perguntas assim, bem simples mesmo. Você poderia trazer alguns exemplos, não precisa citar nome, lógico, né? Claro. Mas assim, situações que aconteceram com clientes, né, que você pôde, assim, ajudar e, tipo, o que aconteceu? Tipo, tinha tal situação, a pessoa estava passando por isso e a gente conseguiu reverter ou, né, traga algum exemplo, assim, concreto para que a gente possa... Posso trazer, sim. Aconteceu, inclusive, agora esse ano. A gente foi referenciado por uma pessoa, essa pessoa imigrou, entre aspas, o que eu brinco, o leite já tinha derramado. O escritório, ele estava trabalhando com outro escritório, o escritório fez uma declaração para esse cliente. Virou uma fortuna de dinheiro para se pagar, uma fortuna de dinheiro, uma fortuna acima de $100 mil, tá? De imposto. De imposto só aqui a nos pagar, Estados Unidos. só aqui nos Estados Unidos, fora tudo que ele já tinha pago no Brasil. E como existem jurisprudências aqui, que às vezes nem todo mundo conhece, porque são coisas bem mais profundas, quando esse cliente nos visitou, eu olhei a declaração dele e falei, você tem as suas coisas do Brasil? Eu tenho, me mostra rapidamente. Eu falei assim, olha, deixa eu só reconfirmar o meu entendimento, que eu tenho na minha cabeça que é isso, mas eu vou reconfirmar e eu volto com você em 2 dias. Tudo bem, mano. Ele foi embora. 2 dias depois eu liguei para ele, expliquei a situação e abri o livro para ele. Falei assim, olha, o que dá para a gente fazer é isso. Me passa toda a sua documentação do Brasil, que eu acho que a gente consegue, neste momento eu falei, reduzir em 50% a sua carga tributária americana. Ou seja, a grosso modo sair de 100 mil para 50 mil dólares, que ainda é muito dinheiro. Né? Quando eu recebi a documentação dele e comecei a estudar, vi uma outra possibilidade, que ainda dava para ser feita, mesmo ele tendo entregue a declaração de imposto de renda já. Já tinha entregue? Já tinha entregue. Liguei para ele novamente e falei assim, olha, eu posso te fazer um trabalho de inteligência aqui, isso, que eu acho que a gente consegue reduzir bem mais o seu imposto pelos fatos XYZ que eu vi nos seus documentos. Marcos, eu quero que você faça. No final do dia, Marcos, sendo bastante transparente, a gente reduziu para algo próximo de 5 mil dólares, o que ele tem a pagar. Então, 100 mil virou veio 5. Olha só, uma virou redução 5. de 95%. Então, Márcia, e tudo dentro da lei, Márcia, não tem jeitinho, não tem absolutamente nada que está ilícito dentro desse processo. Então, tudo que a gente fez está baseado na norma. Então, no final do dia, Márcia, o que eu falo é, busque um profissional que tenha conhecimento, que saiba todos os caminhos que a lei americana pode te trazer, porque possibilidades existem, muitas, mesmo para o brasileiro que recebe o seu dividendo. Sim. Você só precisa saber
usá-las. Sim. Então, assim, quando você fala numa redução de 95% de carga tributária, por mais que você faça, poxa, se ele devia $100 mil, era uma base tributável muito alta. Sim. Ficou devendo 5 mil, poxa vida, $5 mil ainda em reais, quando a gente fala, grosso modo, falando em 6 vezes, é muito dinheiro, mas não há comparação. Sim. Eu acredito que eu tornei a vida deste cliente mais confortável tributariamente na América, ilicitamente fazendo o que tem que ser feito. E esse cliente, só para a gente colocar situacional, ele já é imigrante já há bastante tempo ou é um imigrante novo? Novo. Acabou de chegar. Já está com documentação de residente permanente. Veio para cá como green card, entrou já na América como green card, fez todo o processo consular. Mas não havia feito um planejamento tributário. Mas não havia feito um planejamento tributário. Não havia feito. E aí entrou, tipo assim, se tivesse, Márcia, poderia ser até que esses 5 mil não existisse. E ele não passar pela dor de cabeça que ele passou de receber uma carta da Receita Federal Americana falando assim, olha, você me deve $100 mil. Aí ele assustou, ele falou assim, meu Jesus, como é que eu vou preparado para pagar isso? Muitas pagar vezes não tá preparado esses $100 mil, né? Então, no final do dia, Márcia, assim, planejar é muito importante. Sim, muito com importante. certeza. E para a gente finalizar, eu acho que é importante a gente colocar essa diferença do planejamento tributário antes, da pessoa se tornar residente fiscal. Qual a vantagem e por que se precisa fazer o planejamento tributário antes de você entrar no país como residente permanente ou mudar o seu status aqui nos Estados Unidos? Olha, Márcia, eu falo para você o seguinte, se a pessoa vier sem nenhum preparo para fins tributários, essa história que eu acabei de contar, ela pode acontecer para todos os brasileiros, né? Por quê? Se você não toma nenhum movimento, se você não usa nenhuma regulamentação que é a seu favor da Receita Federal, a dupla tributação ela pode acontecer, tá? Mas existem caminhos para você evitar isso daí. Existem caminhos para você poder usar o imposto pago no Brasil aqui. Só precisa saber usá-los. Se você não se planejar nada, a probabilidade de você ter um imposto a pagar é muito grande. Se você se planejar antes, a possibilidade de você até zerar o imposto que você tem a pagar aqui nos Estados Unidos e você pode trazer o seu dinheiro livremente do Brasil para cá é altíssima. O que a gente brinca dentro do escritório, muitas vezes quando as pessoas nos procuram, Marcos, falaram para a gente procurar vocês porque eu vou ser duplamente tributado, a tributação nos Estados Unidos é altíssima e vem com esse monte de mitos, né? E é a brincadeira. Até em sofrimento, né? Às vezes até. Márcia, eu recebi já ligações da pessoa que falou assim: olha, eu ganhei meu green card e não fiz nada, eu vou devolver. Isso aconteceu em janeiro desse ano. Eu estava em férias, uma semana de férias que eu tirei com a Débora, e eu recebi uma ligação de um amigo meu, advogado do Brasil, falou assim: Marcos, olha, atende esse cliente porque ele está desesperado. E a pessoa falou assim: olha, eu vim, imigrei com o green card, não me falaram da tributação, e ela tinha feito a venda de uma empresa no Brasil. É uma moça. Ela estava desesperada, ela falou assim: eu vou devolver meu green card, eu vou embora. Eu falei assim: mas por quê? Eu falei assim: todo mundo sonha em ter, você tem, você quer devolver? Aí, enfim, conversamos, fizemos toda uma estratégia para ela, dentro da possibilidade, porque ela já estava em solo americano, né? E conseguimos trazer isso a praticamente nada. Eu falei para ela, eu falei assim: a gente consegue caminhos, vamos estudar, vamos trabalhar juntos. Hoje ela está tranquila, não mora na Flórida, decidiu morar em Illinois. Então, assim, aí qualquer coisa ela me liga: Marcos, olha, eu estou fazendo um movimento assim, o que eu faço? Então, assim, sabe, você pega existe uma relação de confiança disso. Então, planejar antes é muito importante para você não ficar com anseios e inseguranças amanhã, né? E o que eu brinco, gente, assim, para todo mundo eu falo isso, né? Quando a pessoa, Marcos, você, como eu estava falando, né? Super alta a tributação América, tal, não sei o quê. Eu falei assim: realmente a tributação aqui nos Estados Unidos é super alta, mas os principais bilionários do mundo não moram em outros lugares, moram aqui. Então caminhos existem. A gente só precisa saber
utilizá-los. Isso aí. Fantástico essa frase, né? Porque se fosse assim como se pensa, essas pessoas com certeza estariam morando em outros lugares. Nos paraísos né? fiscais porque que todo mundo fala. Porque elas podem morar onde elas quiserem. Onde elas né? querem, exato. E aí, para reforçar essa questão de morar onde quiser, né? Eu acho que é muito interessante que, assim, existe um preço a ser pago quando a pessoa decide imigrar. E esse preço a ser pago não é só o valor que você paga para um profissional para fazer seu planejamento, não é só o valor que você paga para o advogado ou para as taxas imigratórias, é o preço que você paga para viver a vida que você quer viver nos Estados Unidos. E assim é na vida, toda escolha exige uma renúncia. E então, assim, eu acredito que mesmo a gente pagando, às vezes, um pouquinho a mais, uma tributaçãozinha a mais, porque você está morando nesse país, é justo, é lícito, porque você está usufruindo dos benefícios que esse país te traz. Exatamente. Né? Desde uma questão de uma estrutura realmente, né? Você vê a estrutura de planejamento de cidade, estrutura de estrada, de rodovias, estrutura de escolas, universidades. Então, assim, você sabe por que você veio para esse país. Então, eu acho que o brasileiro também tem que parar, né, com esse pensamento escasso e medíocre, né, que só quer levar vantagem de todas as maneiras, e esse jeitinho brasileiro que muitas vezes vai te custar muito mais caro. Então, é importantíssimo que a gente busque profissionais sérios, licenciados, que têm histórico de resultados, né, e que podem realmente trazer para você esse caminho confiável para que você se organize, se planeje, faça e tome as decisões certas no momento oportuno. E se você precisar, né, da nossa ajuda para fazer esse planejamento de transição de vida, nos procure o Marcos, as informações estão aqui. Para finalizar, Marcos, eu gostaria muito de te agradecer o seu tempo aqui, agradecer ao pessoal que está nos assistindo, e queria que você falasse um pouquinho do nosso trabalho com a questão da liderança, né, que a gente tem feito um trabalho junto com a sua equipe e principalmente, né, o treinamento do Leader Manager que você teve a oportunidade de estar conosco. Como foi para você? Você que é um cara que já tem assim uma experiência em grandes empresas multinacionais, você falou que trabalhou aí com uma empresa com mais de 150 mil funcionários, e você com certeza já recebeu e já fez muitas formações em liderança. Como foi para você fazer o International Leader Manager Certification? O que te trouxe, o que te agregou esse treinamento? Vamos lá, Márcia, assim, eu vou te falar que uma coisa que me marcou demais, né, e como anteriormente falei, eu estou em um novo empreendimento da minha vida, que é a Kiss, né, e quando eu estava nas multinacionais, eu lidava, dentro da hierarquia, eu lidava com pessoas muito próximas do meu conhecimento, né, então assim, em poucas palavras, você falava o que você queria alcançar, o objetivo que você queria alcançar, o que você pensou de estrutura, tributação, como que você vai fazer uma estrutura organizacional de empresas para que haja um planejamento adequado, e rapidamente você tinha essa comunicação. E hoje, dentro da minha companhia, por ela ser absolutamente menor, nova, né, também, o crescimento nova, rápido, né? A minha comunicação, ela continua a mesma. E quando eu fiz o treinamento de liderança, que você brilhantemente colocou ali pra gente, alguns pontos tocaram, mas eu gosto de destacar esse. Você é o responsável por se comunicar com o seu time. E como hoje eu me comunico com o meu time, desde a primeira base até a última, eu preciso de forma diferente conversar com eles. Então, com a pessoa mais próxima do meu nível técnico, eu tenho uma forma de conversar. Com a outra pessoa que ainda está começando a carreira, tem pouco tempo de carreira, eu tenho uma outra forma de conversar. E eu não percebia isso. E no treinamento eu percebi isso claramente em uma dinâmica que nós fizemos e que, assim, sendo bastante honesto, você falou assim, contrata a pessoa que está do seu lado e que não tinha nada a ver com a minha área. Quando eu acabei a minha frase do que eu queria daquela pessoa, ela virou para mim e falou assim, eu não entendi o que eu tenho que fazer. Mas, assim, foi um balde de água fria para mim, porque eu achando que eu estava falando de forma muito clara, e eu falei assim, eu estou falando com uma pessoa inexperiente, eu preciso mudar a forma de eu falar. Então, o líder, ele é responsável por todas as áreas da sua empresa, mas a comunicação, ela é uma das ou a essencial, porque é aquilo que vai fazer o trabalho que você pensou ser executado de forma correta. E a pessoa te seguir,
obviamente, Sim. como um líder dali para frente, te admirar como um líder. Então, comunicação, Márcia. Connection Leadership para mim foi como me comunicar de forma diferente, dependendo dos níveis. Parece ser simples. Te falei já isso e falo para todo mundo, parece ser simples, mas não é. A gente entende o que a gente fala, mas a gente não sabe o que a pessoa que está nos ouvindo está entendendo ou interpretando. Isso mesmo. Então, é marcante isso para mim, Márcia. Bacana. Muito obrigado. E hoje você está com uma turma aí com 17 pessoas, há 3 anos e meio. Vamos falar rapidamente assim, o time do crescimento da sua empresa, porque uma das coisas que eu falo da importância do treinamento de liderança é que para crescer, né, independente se você está na América ou não, nós estamos na América, mas a América é mais agressivo, até porque tem mais oportunidade. Aqui a coisa, quando o jogo é grande, né, você entra para jogar e cresce, ou você joga na velocidade do jogo, ou você cai fora, você não vai ficar, você não permanece no mercado. E a sua empresa, ela vem, né, se estruturando de forma sólida e ela vem crescendo, né, nesses 3 anos e meio. Você começou, eu lembro que quando você começou, você falava, era, né, você e o Gabriel, seu sócio, eram vocês dois, e vocês trabalhavam muito ali, de repente vocês, né, acho que tem 1 ano e pouco, vocês foram para uma sede física, 2 anos já. Isso. E como foi essas etapas, assim, e de 2 para 4, para 8, para 16, para 17, como vocês estão passando por essas estruturações de multiplicar a equipe sem perder a qualidade dos resultados? É um desafio enorme, Márcia. É um desafio enorme. Porque, assim, integrar a equipe não é só contratar. É contratar, é ensinar, é treinar, é acompanhar. Então, assim, a gente tem uma frase muito interessante, delegar não é delargar, né? Então não é simplesmente passei o trabalho, a pessoa tem que fazer e acabou. E esperar o dia lá que está pronto e não está. E não está pronto, ou então se está pronto está errado. Está errado. Né? Então assim, a gente teve realmente um crescimento bastante exponencial. A gente começou aqui basicamente em abril de, se eu puder falar, 22, né? Puxa, no meio da pandemia, no meio 2020. Da pandemia. Começou em 21, abril de 21. Em novembro de 21, nós tivemos a primeira contratação do nossa primeira colaboradora, que está conosco até hoje, né? E daí 22 a gente já teve mais 5 ou 6 contratações, em 23 mais, e em 24 já tivemos mais contratações. Então, assim, a gente vem ali contratando 4, 5, às vezes 6 profissionais por ano. É um desafio grande de contratação, porque contratar é uma coisa, treinar para poder entregar é outra coisa, né? Então, assim, os nossos desafios, eles são diários, para você trabalhar sério e entregar o serviço, o trabalho da forma que você quer entregar para o seu cliente, né? Então, eu te falo que a gente teve, de fato, um crescimento elevado, porque a gente atua muito no nosso trabalho, a gente efetivamente está junto, né? Todos os dias. Então, assim, todos os dias estamos no escritório, todos os dias estamos trabalhando, todos os dias estamos com pessoas do nosso lado falando, conversando e treinando, para justamente a gente ter um time coeso, consolidado e entregando o trabalho para o nosso cliente. Então, muito bom. Acho que é isso, é treinar, estar junto e acreditar no seu time e selecionar bem, né? Porque ter pessoas que realmente você pode... Porque uma coisa importante é ter pessoas treináveis, né? Se você contrata pessoas que ou estão com o copo muito cheio ou, né, não, assim, aí é complicado. É complicado. Mas isso é motivo para um outro podcast, para nós falar mais dessas estruturas de treinamento, das equipes, desenvolvimento. O nosso objetivo hoje era trazer as informações que nós dividimos com você. Então eu quero agradecer muito a sua participação. Se esse podcast fez sentido para você, deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe e muito obrigada, Marcos, pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. Muito obrigada. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigada.